Então vamos lá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de NTSL. Nesta aula, dentro do módulo 6 de operadores, nós vamos falar sobre os operadores lógicos, tá? E eu já escrevi aqui para a gente avançar no nosso curso de forma mais rápida. Os principais operadores, ou todos os operadores no caso, né? Para a gente poder, que vamos utilizar no caso, tá? Só que para que a gente utiliza isso aqui mais, né? Então vou trazer aqui um exemplo de um código que a gente utiliza bastante, né? Que eu uso muito, que é o operador e para condições booleanas, né? Para ser verdadeiro ou falso, para sinais de compra e venda, né? Então a questão do e eu uso bastante, o not, né? O OR também usa-se bastante, porém, normalmente eu gosto de ser uma condição inteira e eu vou explicar isso agora para vocês, tá? Então, nós temos aqui os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos são usados principalmente para comparações, ok? E para combinar várias condições, que é o que eu gosto de usar. Em uma expressão lógica, aqui está uma explicação de seu uso. E, o primeiro operador, e ou and, né? Então, nós temos aqui e lógico, representado pela palavra reservada and e, entre parênteses, o e, né? E aí eu escrevi aqui and e, tá? Lógico. Retornará true, isso é importante a gente lembrar, retornará true somente quando as duas condições de testes forem verdadeiras, conforme tabela descrita abaixo. Então, vamos ver aqui como é que essa parte aqui ele retorna para a gente. Vamos lá, então. Vamos entrar aqui no loop, né? Vamos deixar aqui apenas no gráfico. Entramos aqui no modo debug e avançamos pelo primeiro, né? Passamos aqui, informamos que estamos trabalhando dentro dos operadores lógico AND e, ok? E aí vamos passar pelo primeiro, tá? Então o primeiro, ele retorna aqui pra gente, ó, 2 é maior do que 1, né? Verdadeiro, ok? AND 5 é maior do que 3, verdadeiro. Então true and true, tá? Ele retorna true. Ou seja, os dois é verdadeiro, retorna verdadeiro. No caso, por exemplo, aqui do meu sinal de compra, né? Ó, SC, então fechamento maior do que abertura e o saldo do candle maior do que o saldo de entrada. Então, quando isso aqui é verdadeiro, as duas condições ela retorna true, aí ele entra com uma compra buy stop, tá? Então, para que seja o e, os dois têm que retornar verdadeiro. Não adianta você colocar o AND aqui e um ser falso, vai retornar falso, não vai enviar a ordem de compra aqui nesse caso, tá? Se o fechamento for menor do que a abertura ou igual, né? Mesmo que o saldo de candle seja maior que o saldo de entrada, não entra no bloco de execução aqui, porque ó, se SC, né? Então se SC, eu estou dizendo para em tese que se SC é verdadeiro, né? Ele já retorna, ele tem que retornar isso aqui igual a verdadeiro, os dois tem que ser verdade para retornar true, aí sim ele entra dentro desse bloco e entra com a ordem. Se algum desses itens aqui já for falso, então ele já vai retornar falso e não vai executar o sinal de compra, tá? Vamos avançar aqui para o próximo, então. Vou ter que voltar, né? Porque eu acabei saindo para a gente pegar na sequência aqui. Então nós temos true and true, né? Os dois retornando aí é verdadeiro. Aí nós vamos para o próximo, tá? True and false. Então vamos analisar. 2 é maior do que 1, and 5 é menor do que 3, falso. Então true and false retorna falso, tá? Então ele vai retornar aqui falso para a gente. Vamos para o próximo. False and true retorna falso também. Então 2 é menor do que 1? Não. E 5 é maior do que 3? É. Ou seja, apenas 1 já sendo falso, ele vai retornar falso. Tá? Ele não vai retornar falso and true. Não, ele vai retornar falso como o manual está dizendo aqui para a gente. Ó, condição 1, false and condição 2, falso, retorna falso. False and true, retorna falso. True and false, retorna falso. E true and true, retorna true. Ou seja, para a gente usar o and, né,
e para que tudo retorne true, tem que ser os dois, tem que ser a mesma condição. E dele, só o primeiro foi, que é o correto, tá? E aí, nós vamos agora para o operador ou, né? Ou lógico, ou OR, tá? Então, representado pela palavra reservada OR, entre parênteses, ou, retornará true, verdadeiro, sempre que pelo menos uma das condições de teste for verdadeira, conforme tabela abaixo, tá? Então, false, or, false, false. False, or, true, true, né? Então, você vê que o E, ele é diferente do OR, ele é o inverso, né? Então, ele retorna true se apenas uma condição for verdadeira, entendeu? Então, isso é bem importante. E tem coisas aqui que acaba não sendo de muita utilidade, entendeu? A não ser que você queira ter duas condições verdadeiras, porque não faz sentido você escrever, por exemplo, uma condição verdadeira e a outra falsa, né? Ele vai retornar. O ideal é que as duas retornem verdadeira, caso você coloque as duas na mesma condição, senão você pode colocar separado, tá? Então vamos continuar aqui, ó lá. Então, or, ó lá, ó, true and true, true. Então 2 é maior do que 1 e 5 é maior do que 3, verdade. Então true or true. Aí nós temos aqui o próximo. 2 é maior do que 1, verdade. Or 5 é menor do que 3, falso, retorna true, tá? Então 2 é menor do que 1, false. Or 5 é maior do que 3, true, então retorna true. Aí nós vamos aqui para o not não lógico, tá? E aí nós temos aqui o operador que é not lógico. Perdão. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, que parece que ele comeu um pedacinho. Então aqui, not lógico, tá? Representado pela palavra reservada not, entre parênteses não, retornará true, verdadeiro, quando uma condição de teste for falsa, conforme tabela abaixo. Então, condição false, not, true. True, not, false. É como se ele transformasse, né? O not transformasse a condição, tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, if not maior do que 1, isso aqui é verdadeiro, mas como eu coloquei o not, ele retorna, ó, not true, que é verdadeiro, retorna falso, né? If not 2 menos 1, né? E aí eu pulo aqui, not é falso, 2 é menor do que 1? Não, isso é falso. E aí como eu coloquei o not na frente, ele retorna true. Então é como se ele invertesse isso, né? Vamos trazer aqui para um exemplo também na prática de um código de um robô pronto que eu tenho, e é o que nós vamos utilizar para o nosso curso aqui. A gente tem aqui, por exemplo, ó, essa condição aqui, ó, né, que é se, sinal de compra. Então, se sinal de compra é verdadeiro e not, ou seja, como retorna isBot é verdadeiro, retorna verdadeiro, quando eu coloco not, eu estou dizendo e not e não estou comprado, e not e não estou vendido, então ele vai enviar a ordem de compra, né? Porque ó, se eu tenho um sinal de compra e isBot, eu tiro not e sold, ou seja, e estou comprado e estou vendido, então ele envia uma ordem de compra. Então o not ele traz para a gente, né, a transição, né, do que retorna já automaticamente verdadeiro, eu quero que retorna falso, né? Então, se eu tenho um sinal de compra e não estou comprado, porque o isBot já retorna verdadeiro, e não estou vendido, porque o isSold também já retorna verdadeiro, então, by stop. É quando eu quero que algo que retorne verdadeiro seja falso, né? Porque eu não quero estar comprado. Então, estar comprado é igual a falso, estar vendido também é igual a falso, e eu tenho um sinal de compra, posso comprar, ou seja, não tenho posição nem de compra e nem de venda, e tenho um sinal de compra, então eu vou comprar, tá? Então esses são os operadores lógicos que nós vamos utilizar
com bastante frequência para sinais de compra, sinais de venda e buscar posição comprada e posição vendida, entre outros algoritmos que você, como programador agora, queira criar, tá certo? Eu vou deixar uma estrutura pronta, logicamente, para que você possa criar isso com tranquilidade. Então, desejo paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.